Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, o que será que essa integral aí tem a ver com o nosso mini curso de Enem? Vamos ver. Assiste esse vídeo até o final que vai ser o bala, tá bom? No final vai ser top. Valeu? Seguinte, amiguinho, essa integral aqui, vamos ver se a gente consegue resolver isso aí? Ó, integral de raiz de a quadrado menos x quadrado dx de forma que a seja um número real ali, beleza? Tá? Uma constante. Então vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. Bom, esse aqui é o típico caso aí de integral que a gente faz uma substituição trigonométrica, né? Vamos tentar chamar ali x de a cosseno θ. Tudo bem? A cosseno θ. Tá tranquilo? Bom, o que vai acontecer? A gente vai ter a integral de a quadrado, no lugar de x quadrado, a quadrado cosseno quadrado de θ. Isso dx. Não é? Bom, a gente fez a substituição aqui em x. Legal seria a gente fazer a substituição também de d de x. Então, ó, quem seria d de x? Faz aqui, ó, aplica a diferencial aqui dos dois lados. Vai ficar assim, ó, deriva dos dois lados vai ficar dx igual a cosseno de θ derivado vai dar o quê? Menos seno de θ, d de θ. Então, no lugar de d de x, era legal escrever d de θ, que multiplica a, que multiplica seno de θ, que multiplica menos 1. Então, bota aqui o menos no início dessa integral. Morri! Bom, então como é que vai ficar? Essa parte interna aqui, ela vai ficar a quadrado 1 menos cosseno quadrado de θ. Não é? 1 menos cosseno quadrado de θ é seno quadrado. Então, vai ficar a quadrado seno quadrado de θ. Então a gente vai ter menos a integral de raiz de a quadrado seno quadrado de θ vezes a vezes seno de θ, d de θ. Bom, a quadrado seno quadrado, tirando da raiz, vai ficar a seno, beleza? A seno vezes a seno vai dar a quadrado seno quadrado menos dθ. Beleza? Bom, agora é só a gente ver se a gente consegue integrar aqui seno quadrado de θ. Então vai ficar assim, ó, menos a quadrado, integral de seno quadrado de θ, d de θ. Só que lá da trigonometria, o que é seno quadrado? Bom, vê se você lembra. A gente já sabe o seguinte, que o cosseno de 2θ é igual a 1 menos 2 seno quadrado de θ, certo? Então 2 seno quadrado de θ vale 1 menos cosseno de 2θ. Se eu dividir todos os termos dessa equação aqui por 2, a gente vai ficar assim, ó. Seno quadrado é meio menos cosseno de 2θ sobre 2. Então vai ficar assim, ó. Meio menos cosseno de 2θ sobre 2. Isso tudo d de θ. Tranquilo? Bom, agora é só integrar isso aí. Como é que vai integrar? Vai ficar assim, ó. Menos a quadrado. Integral disso aqui, ó. Meio d de θ. θ sobre 2. Agora, integral de cosseno de 2θ vai dar seno de 2θ sobre 2 vezes 1 meio. Vai ficar isso aí. Show de bola? Existe ainda uma constante aqui que a gente soma aqui, tá? Mas não vai fazer muita diferença nesse sentido aí da aplicação disso aqui para o nosso vídeo, não. Tá bom? Então, o que vai acontecer agora? É só a gente substituir, né? Retrosubstituir, na verdade, o termo seria esse, né? Bom, no lugar de θ, θ é o arco cosseno de x sobre a. Então vai ficar menos a quadrado, arco cosseno de x sobre a. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Bom, e o seno de 2θ? Bom, eu sei que x sobre a vai dar o cosseno de θ, certo? Vamos colocar aqui, ó. Cosseno de θ é x sobre a. Quanto é que é o seno de θ? É a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Vai ficar isso. Tirando da raiz, fica a quadrado menos x quadrado sobre a, raiz só no numerador. Tudo bem? Bom, então a gente vai colocar aqui o seno de 2θ. O que é o seno de 2θ? 2 vezes o produto de cosseno com o seno. Então é 2 vezes o produto do seno com o cosseno, e isso está dividido por 4.
Bom, o fim é o seguinte, a gente pode simplificar aqui o 2 com esse 4, vira 2, tá? E o resultado da nossa integral vai ser menos a quadrado, que multiplica arco cosseno de x sobre a, sobre 2, menos a raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, vezes x sobre a quadrado, vezes 2 aqui. Mais uma constante. Então, a gente vai usar esse resultado aí para a gente aplicar num exemplo prático agora, beleza? Fala aí, amiguinho, continuando aqui. Amiguinho, agora a gente já sabe o resultado dessa integral, tá bom? Sabendo que K e A aí são números reais, legal? Agora vamos pensar o seguinte, pensa numa circunferência de raio igual a centrada aqui na origem do sistema cartesiano, beleza? Qual seria a área, tá, do círculo de raio A, beleza? Bom, vamos tentar ver o seguinte. Eu vou colorir aqui só essa regiãozinha aqui, ó. De 0 a A, tranquilo? Por que isso? Porque se eu calcular essa área aqui abaixo aqui, se eu multiplicar por 4, eu tenho a área do círculo inteiro, beleza? E como eu vou multiplicar essa área aqui, como eu vou descobrir essa área vermelha aqui? É só eu calcular qual é a área abaixo desse pedaço aqui, tá? Da circunferência. Bom, e como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que a equação geral de uma circunferência, ela é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? Caso ela esteja centrada no ponto 0, 0. Tudo bem? Legal. Bom, se eu tratar agora de isolar o y, vai ficar assim, ó. Beleza? Bom, e agora eu vou passar o radical, né? Vai ficar assim, ó, mais ou menos a raiz de a quadrado menos x quadrado. Se eu estudar apenas a parte positiva, tá, da nossa função, eu vou estar tratando dessa parte aqui, ó, tá bom? Onde o nosso x varia de 0 até a, tudo bem? Então, quando o nosso x varia de 0 até a, com uma equação de uma curva dessa forma aqui, se a gente integrar, tá, essa parte aqui, na verdade, os dois lados aqui dessa equação, a gente vai achar a área abaixo dessa curva aqui, beleza? Então, vamos fazer isso. Vamos integrar, então, ó, esse y, só que, na verdade, quem é o y? O y é isso aqui, ó, é a quadrado, raiz de a quadrado menos x quadrado d de x, quando o x varia de 0 a a. Então, na verdade, eu quero esse resultado aqui, ó, de 0 a a. A gente vai fazer a integração aí definida. Beleza? Como é que vai ficar? Vai ficar menos a quadrado. Não consegue, né? De 0 a a. Em arco cosseno de x sobre a dividido por 2. Menos x sobre a quadrado vezes 2, que multiplica raiz de a quadrado menos x quadrado. E aí não faz sentido a gente já falar desse k, porque a integração definida ela vai fazer a diferença entre dois valores de integrais. Como esse k não vai mudar nos dois resultados, ele vai ser cancelado automaticamente. Então, não vou nem escrever o k aqui. Tudo bem? Perfeito? Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente agora é o seguinte. Quando a gente calcular a integral aqui, definida de 0 a a gente está descobrindo 1/4 da área do círculo que a gente está querendo. Então, para descobrir a área do círculo totalmente, a gente precisa multiplicar esse resultado por 4. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 4, tá bom? E aí, automaticamente, a gente vai ter a área do nosso círculo, tá beleza? Bom, vamos lá então. Para quem já conhece aí o cálculo 1 aí, o iniciozinho, pelo menos ali do estudo de integrais, isso aqui não vai ser muito difícil de ser calculado não. Vamos lá, vai ficar o seguinte, ó, 4 vezes menos a ao quadrado, tá bom? E aí a gente vai aplicar agora o a aqui, depois fazer menos a imagem do zero aqui. Tudo bem? Legal. Bom, então ó, o a no lugar do x aqui, ó, vai ficar o seguinte, arco cosseno de a sobre a sobre 2 menos a sobre 2a quadrado, raiz de a quadrado menos a quadrado. No lugar do x eu coloquei a. Legal?
Se eu colocar o A aqui, vai ficar arco cosseno de A sobre A é arco cosseno de 1. Ou seja, qual é o ângulo cujo cosseno dá 1? Tá bom? O ângulo cujo cosseno vai dar 1 aí, o menor ângulo que a gente tem aí é o 0. Né? Então vai ficar 0 dividido por 2, que dá 0. Legal? Bom, depois eu vou colocar A aqui no x e aqui nesse x também. Repara que vai dar A quadrado menos A quadrado, vai dar 0, né? Então esse termo já vai dar 0. Legal. Então, a imagem nessa função do ponto A vai dar 0 menos 0. Tá bom? Agora a gente faz a diferença, tá, da imagem de 0 lá. Tá? Se eu colocar o 0 aqui, vai ficar arco cosseno de 0 sobre A sobre 2. Então a gente vai ter arco cosseno de 0. O que é o arco cosseno de 0? Qual é o ângulo cujo cosseno dá 0? O primeiro ângulo aí vai ser π sobre 2, né? Então vai ficar aqui em cima π sobre 2 e esse resultado vai ser dividido por 2. Tá? Menos, com esse menos, vai dar mais. 0, coloco o 0 aqui no lugar do x. Quando eu colocar o 0 aqui nesse x aqui, o resultado de todo esse produto já vai dar 0. Então, legal. Então, a gente acabou aí de calcular o que a gente precisava calcular. Então, a gente vai ficar com menos 4a quadrado, tá? Vezes menos π sobre 4. Isso vai acabar dando π vezes a quadrado. E a gente acabou de mostrar aí, né? O 4 divide aqui com o 4, vai dar menos 1, né? Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1 vezes menos π vai dar π. Então, a gente acabou de mostrar que a área do nosso círculo, tá? A área do círculo de raio igual a A é π vezes A quadrado. Legal? Tá, Milton, beleza. E o que isso tem a ver com a nossa aula aí do mini curso de elipses? É isso que a gente vai ver agora. Fala aí, amiguinho. Finalmente agora a gente vai entender para que a gente aprendeu aquela integral lá no início, certo? Bom, o que acontece? Resultado imediato que a gente aprendeu foi o seguinte, que a integral de a quadrado menos x quadrado, tá? Dx, tá bom? Ela representava lá, na verdade, isso quando você estava de 0 a A, ela representava π ao quadrado sobre 4. Né? Por causa lá da área do nosso círculo de centro em 0, 0 e raio A. Aí, isso aqui, multiplicado por 4, dava a área lá do nosso círculo. Tá bom? Beleza. Acho que a gente nem precisa deixar isso aqui, não. Vou até apagar isso aí, tá bom? E você já memorizou esse resultado, tá? Seguinte, a gente sabe que a equação de uma elipse de focos em menos C0 e C0 tem que ter esse aspecto aqui. Bom, onde o A é a metade do eixo maior, é o semi-eixo maior. E o B? O B é a metade aqui a metade do eixo menor, né? O semi-eixo menor, é o B. A gente sabe também que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente sabe disso tudo. Legal? Bom, beleza. Vamos fazer o seguinte. Preste atenção, amiguinho. Quando você isola esse y aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Y quadrado sobre b quadrado vai dar 1 menos x quadrado sobre a quadrado. Não é? Isso é a mesma coisa que a quadrado menos x quadrado sobre a quadrado. Isso é a mesma coisa que y quadrado igual a b quadrado sobre a quadrado que multiplica a quadrado menos x quadrado. Não é? Bom, se eu passar uma raiz para lá para o outro lado, vai ficar como? Mais ou menos a raiz disso. Bom, isso vai dar mais ou menos b sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado. Amiguinho, preste atenção aqui, ó. Imagina que a gente quisesse calcular, tá? Apenas essa área aqui, ó. Dividimos aí a área da nossa elipse em 4 partes congruentes. Vamos calcular apenas essa área aqui. Legal? Beleza. Para a gente calcular apenas essa área aqui, a gente deveria considerar uma integral dessa curvinha aqui, ó, de 0 até esse A aqui, tá? Visto que o semi-eixo, o eixo todo vale 2A, então aqui vale A. Legal? Então, se a gente integrasse, né, essa função aqui de 0 a A, tá? Isso é representar um negócio importante pra gente, uma área aqui, que depois a gente multiplicaria por 4 e acharia a área da elipse, né? Então vai ficar como? Vamos tomar aqui a parte positiva, né? O mais b sobre A. Ficaria a integral de b sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado, d de x. Isso de 0 a A. Se eu fizer isso, eu estou calculando 1/4 da área da minha elipse.
Ah, então, se eu multiplicar por 4, eu estou calculando a área da elipse. Né? Como B sobre A é uma constante, né? B e A não vão variar, então a gente vai ter 4B sobre A, integral de 0 a A, de A quadrado menos X quadrado D de X. Como a gente bem sabe, esse resultado dessa integral aqui, tá? É πA quadrado sobre 4. Ah, então vai ficar, ó, 4B sobre A vezes πA quadrado sobre 4. E aí, finalmente, ó, a área da sua elipse, você simplifica o 4 e o 4 aqui, esse A e esse A aqui, você vai ter π vezes AB. Ah, então a área da elipse, amiguinho, é π AB. Π que multiplica o valor do semi-eixo maior vezes o valor do semi-eixo menor. Outra coisa, uma informação muito importante. Repara o seguinte, que quando você tem o valor de C aqui, ó, igual a zero, claro que a gente tem uma restrição para que C não seja zero, mas se C for zero, a gente consegue formar, na verdade, os dois focos, né, um único ponto. Esse único ponto vai gerar aí uma circunferência. Vê se C for igual a zero, a gente vai acabar tendo A igual a B, né? E se A for igual a B, a gente vai ter A vezes π, o que dá π vezes A ao quadrado, que é a área de um círculo. Então, é muito importante esse tipo de estudo, após a gente ter esse tipo de fórmula determinada, que a gente consegue enxergar que a área de um círculo também pode ser calculada por um caso particular de elipse, beleza? Por mais que a gente já tenha colocado na nossa teoria aqui no nosso minicurso que o C seja um número diferente de zero. Mas se ele atingir o valor zero, a gente consegue cair em A igual a B e isso vai acabar provando também a área de um círculo. Beleza, amiguinho? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. E aí, amiguinho, gostou desse vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje aí é um estudo muito interessante, tá? Da área da elipse, tá? Que eu trouxe para vocês aí com uma outra abordagem. Eu poderia ter feito a demonstração direto por integral lá na equação geral lá da elipse, mas aí eu preferi trazer antes lá a parte de circunferência, enfim. Se você sentiu muita dificuldade de entender esse vídeo aí, provavelmente o problema é cálculo 1, tudo bem? Então dá uma estudadinha em cálculo 1. Tem até um vídeo aqui falando sobre os livros de cálculo 1 que eu recomendo, alguns livros que eu usei na minha época para pegar um bom embasamento e entender coisas desse tipo aí. Beleza, amiguinho? Amiguinho, se você gostou desse vídeo, senta o dedo no botão do compartilhar aí, senta o dedo no botão do like, fala desse canal para as pessoas, beleza? Na descrição desse vídeo tem lá o meu link do grupo do Telegram. É um grupo gratuito que a gente fala de matemática 24 horas por dia. Eu agradeço pela sua presença aqui e te aguardo lá. Valeu? Fui!